Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi, sua casa, para enfrentar a equipe reserva do Flamengo. Aliás, a equipe bem reserva do Flamengo. O Flamengo quase num princípio de crise ali, o Abel quase a ponto de ser demitido, que a gente conversou com alguns setoristas do Flamengo, que cobrem o Flamengo, páginas que cobrem o Flamengo. O São Paulo, nessas condições, com seu time titular, claro, com alguns desfalques, veio enfrentar o Flamengo num jogo em que ele era favorito e acabou arrancando um empate, num jogo completamente desorganizado. São Paulo tentou algumas variações, aliás, o Cuca tentou algumas variações com pouquíssimo treino. Então, assim, antes da gente falar, é muito importante que a gente esclareça. Nós defendemos continuidade. Nossa, não tem que ficar... O Cuca está no começo de trabalho, aliás, essa é uma frase recorrente aqui na página, porque o São Paulo vive trocando técnico a rodo. A cada 5 meses o São Paulo troca técnico. O Cuca está no começo de trabalho. Então a gente vai fazer algumas críticas ao que ele fez hoje, mas a gente entende que no começo do trabalho é quando o técnico tem que errar. Então, que fique muito claro, estamos defendendo o trabalho do Cuca, mas hoje, assim como no jogo contra o Corinthians, ele tentou fazer algumas invencionices que não deram resultado. Para que vocês tenham ideia, ele promoveu hoje a estreia do Alce, o jogador da base. Em 15 minutos, esse jogador jogou em 3 posições. Imagina, você é um garoto, tá jogando pela primeira vez num Morumbi cheio, 38 mil de público, e você joga de zagueiro, você joga de volante, você joga de lateral, e o São Paulo muito desorganizado. É bem verdade, começou pressionando, teve algumas oportunidades de gol no começo, desperdiçadas. O Flamengo, a primeira vez que chegou, fez o gol, o São Paulo sentiu, mas sentiu muito mais a desorganização. Aí perdeu o Pato numa entrada criminosa, jogador do Flamengo, que tinha que ser expulso. Foi uma jogada parecida com a do Josué naquela final do contra o Inter em 2006, só que o Josué foi mais leal, porque pelo menos o jogador estava de frente, o Pato estava de costas, era um lance para expulsão. Depois o Hudson foi para lateral, não sei, não deveria nunca ter saído de lá, nunca, não entendi porque que o Cuca fez toda essa maluquice. O São Paulo ainda colocou o Hernanes no lugar do Anderson Martins. Foi uma substituição no fim do primeiro tempo, já ele colocou o Anderson, e depois no final ele colocou o Elinho no lugar do Reinaldo, quando a gente já foi para aquela característica do Cuca do desespero. Gabriel, o que você viu do jogo? E você viu a coletiva, e tem muita coisa para falar de negativo da coletiva do Cuca. O Cuca foi muito mal na coletiva, né? Sim, antes só pra gente... eu não gosto de ficar parando o vídeo quando a gente tá falando do jogo para falar do árbitro. Então, vamos já falar logo do árbitro. Tá. 2 lances de expulsão, um deles muito claro. Muito claro, a cotovelada, o tranco, a pancada do tal do Tuller, né? Uhum. No Alexandre Pato é criminosa, é por trás, é com o cotovelo, é com ele não tendo a menor chance de disputar a bola, ele não tinha alcance da bola, a bola não estava em disputa, a bola estava indo para o Pato, ele não tinha como atravessar o Pato e pegar a bola, ele vai só no corpo do jogador, ele tirou o jogador de campo, numa entrada muito desleal. O árbitro com VAR... De novo, poderia utilizar exato, o VAR. De novo a questão do VAR, porque para lances passíveis de expulsão direta, que era esse caso, pode chamar, não chamou. E o lance do Tuller, do Trauco, que dá uma pancada no Antony, de novo sem bola, o Antony deu o tapa, a bola já estava muito longe, ele levantou o Antony na minha altura aqui, e o Antony correu um sério risco de contusão e novamente cartão amarelo. E o Cuca, por reclamar desse lance, também tomou cartão amarelo. Então assim, é um árbitro, o Ricardo Marques, ele é muito ruim, muito ruim. Então assim, pronto, esse é o lance. O lance do pênalti reclamado do Hernanes eu também não vi, mas foi de novo do Tuller, eu vi só o frame e não gosto de pênalti de frame. Eu queria ver o vídeo, não achei o vídeo até a gente começar a gravar aqui. O do Flamengo eu também só vi o frame, mas assim, pelas orientações do que falaram Wagner, Mancini e Cuca, jogador de costas, o braço não estava, falou que o Alício Pena Júnior, que foi ensinar sobre o VAR, o braço não estava acima da linha do ombro enquanto ele disputava a bola no alto, enfim. Essas questões, aparentemente não teve pênalti no jogo, não viu do Hernanes, mas foi o Tuller de novo e com o cotovelo de novo. Enfim. Eu também vi esse frame, não deu para ver o lance, mas Aí eu não lembro se foi no jogo contra o Corinthians, eu acho que foi no jogo contra o Corinthians, a final do Campeonato Paulista, o jogo da ida, ou se foi na estreia contra o Botafogo. Eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas nós fizemos o vídeo do jogo aqui e elogiamos a coletiva do Cuca, que ele tinha feito uma boa leitura do jogo, falado dos pontos que não foram positivos, o segundo tempo do São Paulo que não foi bom. Hoje não foi uma boa coletiva, assim como não foi uma boa estrutura. Vamos começar falando do jogo. O São Paulo começou com Valse de lateral,
Bruno Alves, Anderson Martins, Reinaldo, Tietê, Lisiero, Antony, Toró e Pato. Tudo bem. Era uma boa proposta, tá, gente? Assim, não é... Era uma boa proposta. Sim, e o Hudson fazendo a companhia, exato. Quando o São Paulo não tinha bola e o Flamengo ia dar saída de bola lá com o goleiro César, o Reinaldo se adiantava para a segunda linha, ficava Reinaldo e Antony abertos, Lisiero e Tietê por dentro, o Hudson ia para a lateral, o Valls ia para a zaga, o Bruno Alves empurrava o Anderson Martins para a lateral. E ficava nessa estrutura. Por vezes, quando a bola estava de disputa no meio campo, o São Paulo recuperava a bola para sair na proposição de jogo, o Valls já passava para a lateral, o Hudson vinha por dentro, o Tietê e Lisiero avançavam, assim, era muita mexida que no fim terminou, depois do gol do Flamengo, terminou com o Valls de volante. Ficou Valls de volante, aí o Hudson foi definitivamente para a lateral, os zagueiros ficaram realmente Bruno Alves e Anderson Martins, Reinaldo lateral. Quando o São Paulo perdeu o Pato, o Everton entrou aberto pela esquerda. E numa dessas, o Cuca, que joga muito por você pega esse, uma marcação individual, o gol do Flamengo, um jogador que entra sozinho, o Diego que recebe a bola com liberdade para fazer a enfiada de bola pro Lincoln, fazer o pivô, se não me engano foi o Lincoln que fez o pivô e serviu a bola, ou foi o Berril que serviu pro Lincoln, eu não vi quem que tocou por cobertura, falha de marcação. Porque o time toda hora ficava trocando de posição. O Valls era lateral, vira zagueiro, vira volante, o Hudson sai com a bola, volta depois correndo para lateral. O Tietê e o Lisiero são os responsáveis por tentar criar o jogo. Daqui a pouco eles precisam voltar para marcar no meio também, porque o Hudson tá voltando, não sei para onde, pro lado. E isso com 2 treinos, tá, gente? O que a gente condena é isso, 2 treinos. Inclusive no lance do gol, os zagueiros estavam invertendo de posição. O Anderson Martins estava invertendo de posição com o Bruno, e aí deu esse pane na defesa. Nós defendemos. O Volpi ficou vendido. Aliás, teve gente que criticou o Volpi, porque eu não entendi, porque o Volpi saiu, o jogador do Flamengo encobriu ele. Aliás, saiu bem. A bola não iria pro gol, se não me engano foi o Hugo que chegou de carrinho. O Volpi fechou a batida, que era o que ele tinha que fazer, é o goleiro. Aliás, o Volpi fez algumas intervenções, porque o goleiro do Flamengo fez uma defesa. A do gol. Na verdade, fez... Todos os outros foram defesas razoavelmente fáceis de chutes de fora, que foi o que o São Paulo conseguiu. O Volpi teve que sair num cruzamento providencial, teve que antecipar num que ele saiu driblando, que eu quase morri do coração, mas ok, saiu bem. Fez um lançamento pro Toró, o pessoal que estava reclamando dos lançamentos dele. O árbitro mandou voltar ai, árbitro, por quê? E teve mais uma defesa dele. Mas enfim, o Volpi foi bem. O Volpi foi bem, não foi um problema hoje. O problema foi o time C do Flamengo ter criado esse número absurdo. E aí o Cuca, para tentar corrigir o Anderson Martins já com cartão, depois que o Anderson tomou o cartão e o São Paulo saiu atrás, aí não era mais o Anderson que ia para lateral. O Anderson ficava um pouco mais protegido, o Bruno Alves saía para lateral para dar combate, para liberar o Reinaldo. Chegou no momento em que o São Paulo já precisava atacar, o São Paulo não estava mais conseguindo construir a jogada, o São Paulo criou no primeiro tempo uma grande chance. Logo no começo do jogo, o primeiro lance do jogo, se faz aquele gol, muda certamente o resultado. Só que a gente não pode pegar o resultado, se o São Paulo tivesse feito, por exemplo, um gol no último lance do jogo, na falta, então jogou bem? Não. Se o São Paulo perde o jogo em qualquer contexto, não tivesse feito o gol ali... Contra o Corinthians, por exemplo, ou contra o Palmeiras, não ganhou. Os jogos do Morumbi, não ganhou. Mas viramos falando, jogou bem, foi melhor que o Palmeiras. Contra o Corinthians já era até o Cuca no banco, São Paulo foi bem contra o Corinthians aqui no Morumbi no primeiro jogo da final. Hoje não foi o caso, independentemente de resultado. O árbitro, por exemplo, atrapalhou em resultado, porque o Flamengo deveria ter tido jogadores expulsos, só que não atrapalhou no time mal. E ele colocou o Hernanes, depois no segundo tempo, tirando o Anderson Martins, aí já fixando um pouco mais, Hudson lateral, Valls volante, Tietê e Lisiero para construir o time junto com o Hernanes, um trio ali de volantes que gostam da bola, então ok, são jogadores que possuem essa característica para um time que precisava atacar. E aí a gente chega na parte da coletiva que me preocupa. O Gabriel falou, eu não acreditei. Não era uma coisa que você esperava um técnico. E antes dele falar isso, deixa eu dar um recado muito importante. A live de terça vai ser na quarta, tá? Isso é muito importante, você que está assistindo o vídeo, já marque na tua agenda. Quarta-feira, 9 horas, tem live. Porque terça-feira tem a basquete aqui, São Paulo e Campo Mourão. A gente vai ver, a gente vai seguir, tem terça e quinta no Contextualizando Sexta, a gente fala como é que foi, né? Mas enfim. E aí o São Paulo para o segundo tempo, em que parte paramos? Na coletiva. Antes da coletiva, o que você falou, o São Paulo jogou quarta-feira contra o Goiás em Goiânia, numa formação lá com o Igor Vinícius, o Hudson jogou por dentro. Quando o Igor Vinícius foi expulso, todo mundo achou que o natural era o Hudson voltar para a lateral. Você teve, na quinta-feira, você está lá voltando de Goiânia, treino regenerativo e tudo mais, você teve sexta e sábado para treinar.
Nesse período, para focar no jogo contra o Flamengo, você treinou com o Valse, você treinou a formação de hoje e você teve 2 dias de treino para fazer tudo isso. Quando nós defendemos o trabalho do técnico... Que tá estreando. Sim, quando nós defendemos o trabalho técnico, nós defendemos o que a gente fala. Gente, em 3, 4 jogos, você não vai definir uma formação sólida. O time não vai estar pronto. Você precisa ter uma solidez ali. Você precisa cravar o coletivo, o time evoluir coletivamente. Se você ficar fazendo todo jogo isso em 2 treinos, muda tudo. Ah, não foi ousado. Gente, para ser ousado, você tem que ter uma base. O São Paulo ainda não tem a base com o Cuca. Inventou hoje, tentou fazer algo diferente, não tem o básico e foi querer fazer o além do básico. E tentou dar o passo 2 sem dar o passo 1. Foi o que nós vimos aqui. Uma ideia que futuramente, com o time organizado, o movimento dos jogadores pode ser mais natural, ao invés de ser uma bagunça, pode funcionar. Pode ser realmente o time tendo uma variação, Valse entendendo a hora de sair para lateral, a hora de virar zagueiro, o Hudson também. Hoje não, hoje virou bagunça, jogadores perdidos, falha de marcação, gol do Flamengo. Na coletiva, o Cuca disse, não, você toma o gol, aí os meninos até entenderem de novo, teve 10 minutos ali. O gol não gerou desorganização, a desorganização gerou o gol. Esse é o primeiro ponto muito importante. Cuca disse que achou muito bom. O torcedor deve sair daqui satisfeito com a atuação do time. O torcedor tem que sair daqui satisfeito com a entrega do time. São Paulo novamente, assim como nos jogos do Campeonato Paulista, como esse ano, até nos jogos contra o Talheres, o São Paulo... Até o jogo do ano passado também, o São Paulo do ano passado, não tá faltando raça pra essa molecada. Não tá faltando, nem pra molecada, nem pro time, pra maioria dos jogadores. Não é problema, hoje também não foi de entrega, não foi de jeito nenhum. Nisso vale o aplauso que teve aqui no fim do jogo pros jogadores, que eles não têm culpa de um erro tático que acontece, pode acontecer com qualquer treinador, mas aconteceu. Então é bom separar esses 2 pontos. E o Cuca, ele fez uma comparação que eu achei assim desastrosa. Desastrosa. Essa foi... Ele comparou que assim, o São Paulo fez hoje o que o Botafogo tentou fazer aqui no Morumbi contra o São Paulo na primeira rodada há 2 jogos. Ele citou a evolução em relação ao jogo contra o Botafogo e ele falou, fizemos hoje o que o Botafogo tentou fazer. Tivemos o dobro de posse de bola e tentando propor o jogo. Assim, primeiro de tudo, o técnico do Botafogo, que estava no sub-20 do Corinthians, fez o primeiro jogo oficial dele nesse dia. O Botafogo ficou 20 ou 25 dias sem jogar porque não foi para a semifinal do Campeonato Carioca. Então era o primeiro jogo oficial do técnico do Botafogo, que tem um time terrível. O time do Botafogo é muito ruim. Muito ruim. Por isso, jogando fora de casa contra o São Paulo, que vinha razoavelmente embalado de uma final de estadual. E nós falamos que o São Paulo era favorito muito também pela parte técnica, porque o time ainda não estava coletivamente pronto com o Cuca, fisicamente não estava pronto com jogadores da China / Ucrânia que estariam jogando. Então o São Paulo era favorito na parte técnica, porque o time do Botafogo era muito ruim. Então você não pode fazer esse tipo de comparação. Segundo ponto, São Paulo jogava em casa. Terceiro ponto, era o time horroroso do Botafogo contra um time do São Paulo tecnicamente superior. E hoje era o contrário, era o São Paulo jogando em casa. E hoje era o São Paulo jogando contra o time reserva do Flamengo. É uma comparação completamente descabida. Você está comparando coisas que não tem o mínimo de comparação. Se a nossa comparação for sempre com o time do Botafogo, eu não acho que o objetivo do Botafogo seja pelo menos um G4. Então eu também não acho que a nossa comparação deva ser sempre com o Botafogo em começo de trabalho. A única comparação que tem ambos estão em começo de trabalho, e mesmo assim o Cuca ali com o Mancini já tinha dado, já tinha feito a transição, né? O técnico do Botafogo estava no primeiro jogo oficial. Então assim, se ele realmente acredita nisso, me deixa com medo do futuro do time. Acredito que ele possa evoluir, acredito que no futuro uma formação nesse sentido possa dar jeito, só que o São Paulo precisa de uma base. Não era hora de poucos times no campeonato terão a oportunidade de enfrentar o Flamengo em casa com os reservas, que é um adversário duríssimo, e você conseguiu, teve a oportunidade de pegar os reservas. O Flamengo perdeu dois pontos. O Flamengo São Paulo jogou tomou 2 pontos no lixo. O Flamengo tomou gol de praticamente todo mundo nesse ano. Todo mundo, com os times titulares, com contratações e não sei o que, todo mundo. O San José da Bolívia fez gol no Flamengo com 10 em campo no Maracanã. O São Paulo sofreu para fazer gol no time reserva do Flamengo, no vamos que vamos. Na base do desespero, já com Elinho em campo, sem lateral esquerdo. Na parte da Bafa, e o São Paulo, que no segundo tempo, faltou repertório pro time. Você foi pro segundo tempo perdendo, você teve o intervalo já colocando o Hernanes, você já voltaria com o Hernanes que entrou aos 42 do primeiro tempo. O São Paulo irritantemente insistia pelo meio, afunilando jogadas onde a marcação do Flamengo era mais forte. O São Paulo criou muito pouco. E podendo perder o Tietê, hein? Porque o Tietê, de novo, era um jogador que foi o melhor em campo, foi o autor do gol,
mas era um cara que se questionava se ele ia ter vigor e tá jogando partidas... E que o Cuca revelou que ele passou mal essa noite, vomitou e tudo mais. Então assim, a hora que ele colocou o Hernanes no intervalo, ele teve que guardar essa substituição, pensando que o Tietchan pudesse não aguentar, pensando que o próprio Hernanes, que tá em recuperação, podia não aguentar, pensando que o Lisieiro, quer dizer, ele podia pensar, voltou de contusão, podia não aguentar, e ele só tinha uma. E quando ele teve essa uma, ele tirou o Reinaldo e colocou o Elinho. Isso é desespero. Deu certo? Que bom. Deu certo mais ou menos. Mas ele percebeu que provavelmente Hernanes, Lisieiro e Tietchan aguentariam até o final. Sim, o Everton também, que virou lateral no fim do jogo. O fim do jogo foi um vamos que vamos. Foi o Galo doido. O doido do Cuca, tudo mais. Que a gente já falou na live quando ele estava vindo. Foi isso, e o São Paulo buscou o empate dessa maneira, jogadores com um comprometimento muito alto, no abafa, só que em termos de ideia, de repertório, o São Paulo sempre buscando jogada por dentro. O goleiro do Flamengo, além de não fazer uma defesa, porque pode ter tido bola na trave, bola passando ali perto do gol, o São Paulo só chutou bola de longe, porque não conseguiu infiltrar. O São Paulo não conseguiu infiltrar. No melhor chute ele agarrou. Sim, sempre por dentro. O goleiro César encaixando as bolas, super tranquilo, não teve, caramba, se essa bola vai um pouco... Foi no chute do Tietchan, também de longe, porque o São Paulo não conseguiu infiltrar na área do Flamengo e achou o gol numa dessas bolas jogadas na área. E lembrando, o Flamengo fez o gol, criou outras oportunidades, eu lembrei da defesa do Volpi, um chute que ele pula cruzado, que ele faz uma belíssima defesa. Então ele fez uma defesa muito difícil nesse chute cruzado, uma saída providencial num cruzamento rasteiro e as outras antecipadas que ele deu, que tinha faltado no jogo do Santos. Antecipadas que foram importantes, que faltou no jogo contra o Santos do Campeonato Paulista e que existiram, porque desde o primeiro tempo o São Paulo esteve muito exposto, mas muito exposto. Eu não lembro em 2019 do São Paulo tão exposto quanto hoje. O São Paulo perdia a bola, o contra-ataque muitas vezes 2 contra 2. É que a nossa sorte é que às vezes o cartão do Anderson Martins foi assim também, antes do gol, a bola caiu no pé do Diego, que não tem tanta velocidade, e ele não conseguiu acionar o Berril, que era o jogador mais veloz do Flamengo. O Lincoln também não tem grande velocidade, mas o São Paulo ficou exposto. O São Paulo perdia a bola, o São Paulo não pode perder a bola e tomar contra-ataque 3 contra 2, ou só com um jogador sobrando, igual aconteceu contra o Palmeiras aqui, que nós criticamos o Aguirre por causa disso, bate um escanteio, toma um contra-ataque e sai o gol, não pode. O São Paulo, hoje aconteceu isso algumas vezes, o Valse salvou o que seria o 2-0 no chute do Diego, num desses contra-ataques. Sim. Aliás, o Valse também foi muito bem. O Valse, excelente estreia. Espero que ele se consolide como o quarto zagueiro, porque ele é muito melhor que o Rodrigo e que o Lucas Cal, já falamos isso algumas vezes. Hoje mostrou que, pelo menos no primeiro jogo, não sentiu. O Toró hoje não foi bem. Perdeu um contra-ataque que o Tuller tropeçou na bola, ele ficou de frente para 2 zagueiros do Flamengo. Era só rolar pro Antony de lado, ele quis definir sozinho, muito mal, decidiu mal. Normal. É isso que a gente tá falando várias vezes. E, gente, acho que a gente fez um bom resumo aqui. Lembrando, vamos voltar quarta-feira, 9 horas, para falar desse jogo, para falar um pouco também do que foi o basquete, para falar da expectativa da rodada que vai ter agora, infelizmente, Fortaleza, Rogério Ceni, muito difícil. E peguem tudo que a gente viu na zona mista agora. Antony, a gente tem visto como tá tua coxa. Queria que você falasse desse lance com o Trauco. Não, vocês aí viram, foi um lance sem bola pra mim, né? Eu acho que foi expulsão, mas o juiz decidiu tomar a decisão dele. Então acho que já passou, agora é focar no Fortaleza para que a gente busque os 3 pontos. Mas vocês não comemoram esse empate, até por questão de tabela, Antony? O fato de não ter perdido ainda, vir de uma sequência boa e ter enfrentado um talvez concorrente ao título? Não, a gente não pode ficar feliz com o empate dentro de casa, brigando pela liderança. A gente entrou hoje para vencer, mas infelizmente aconteceu um empate e é bola para frente. Jogo muito, não sei se acidentado ou disputado, com muita disputa um pouco excessiva. Você acha que faltou um pouco mais de firmeza do árbitro para coibir esse tipo de lance? Eu achei o jogo extremamente truncado, né? Diversas vezes por um tempo muito longo, o jogo parou para atendimento e para outras coisas também. Eu estou aqui para analisar aquilo que eu vi de fora. Achei o árbitro extremamente confuso em alguns lances onde ele deveria ter tido uma atitude um pouco diferente. O lance do Pato, que originou a saída do Pato para todos nós, deveria ser uma expulsão, porque o atleta do Flamengo, ao chegar atrasado na bola, ele se adianta com o cotovelo, exatamente porque vinha atrasado no lance, um lance onde o jogador está de costas.
Nós tivemos também um outro lance do Trauco em cima do Antony, que é um lance ainda discutível. E o último lance, o lance onde o Bruno disputa uma bola com o jogador do Flamengo, a bola toca no ombro e também gerou uma certa dúvida. A partir do momento em que nós tivemos uma palestra dentro do Centro de Treinamento de São Paulo com Alício Pena Júnior, e ele nos explicou que qualquer jogador que busque o equilíbrio com os dois braços levantados, que teria que ser interpretado como uma disputa normal. Então nós entendemos dessa forma. Mas o lance que originou a saída do Pato do jogo, o árbitro deveria ter expulsado o jogador do Flamengo, o que mudaria radicalmente o jogo, né? É lógico que todos nós confiamos naquilo que a CBF tem feito. A chegada do Gaciba agora é uma chegada importante, porque é um cara extremamente atento e detalhista àquilo que está acontecendo no jogo. Eu tenho certeza que isso vai ser coibido. Agora fica, mais uma vez, a dúvida se o Ricardo Marques a todo momento não quer chamar a atenção do jogo para ele, paralisando em demasia a partida e fazendo com que lances que ele poderia usar a tecnologia, ele deixou de usar e fez com que o jogo fosse mastigado ao tempo. Eu, assim, arrisco a dizer até que foi o jogo de menos tempo corrido do brasileiro até agora. Agora, Mancini, quando o São Paulo se posiciona, como você se posicionou agora sobre a arbitragem, ele espera que retorno, porque a gente sempre escuta que a reclamação às vezes chega e dizem que é arquivada e que na prática não resulta em nada. O que eu gostaria, sinceramente, é que ela fosse bem analisada, que ela fosse, junto com os lances do jogo, que ela surtisse algum tipo de efeito. Eu acabei de dizer aqui que confio muito no Gaciba pela sua hombridade, pelo seu caráter, de que nós vamos ter melhoras, não que quem estivesse na CBF não tenha, mas eu sinceramente acredito que ele vai desenvolver um trabalho realmente diferenciado nesse sentido, né? Por quê? Porque a gente tem visto ao longo desses últimos anos o Ricardo se atrapalhando em vários momentos. Aconteceu num jogo Santos e Internacional, e depois aconteceu num jogo da Série B, aí agora acontece novamente. Eu acho que é só o fato de você não tentar roubar a cena do jogo para si. Acho que hoje ele, em determinados momentos, fez isso. O que eu quero com essa declaração é que a CBF analise, que pare, que pense. Eu sei que o VAR está ainda no momento de definições, né, de ajustes que devem ser feitos, até para que a gente tenha um jogo mais bonito, mais bem jogado. O tempo que ainda é destinado para que o árbitro vá lá, observe tudo, mas ainda é muito longo, então tudo isso daí está em fase de melhora. Eu espero também que a CBF, através da sua equipe de arbitragem, analise bem e que tome as medidas que deverão ser tomadas. Como é que funcionou a tua movimentação? A gente te conhece já há algum tempo, sabe que você tem uma mobilidade muito grande. E a gente viu ali que você colocou o Valser na lateral, depois o Hudson no meio, depois você alternando, chegando na frente. Como é que foi essa orientação do professor para hoje? A gente tinha treinado com o Valser na lateral direita, né? E dentro disso tinha uma variação, que seria ele fazer o terceiro zagueiro e o Reinaldo e o Antony abrirem como alas. Depois teve outra mudança, que o Hudson foi para a lateral direita e o Valser foi para volante no decorrer do jogo. É isso, acho que a gente tem que cada vez treinar mais para se reinventar. Acontecem circunstâncias no jogo que a gente vai ter que se adequar, às vezes não tem muito do treinador falar, às vezes a gente tem que olhar um para o outro, começar a se organizar ali para ver qual vai ser a melhor maneira. Mas o Cuca sempre tenta orientar, sempre chama alguém para dar uma instrução. E sobre a minha movimentação, eu tento ir até o meu limite, tento ajudar a equipe de todas as maneiras. Então acho que hoje eu consegui me movimentar bem, mas não conseguimos sair com a vitória. E infelizmente a gente não sai com um gosto amargo pelo resultado, mas a gente fez o que a gente se propôs a fazer, então é normal. Agora parece que você chegou e joga faz tempo no São Paulo. O que se deve isso? É a confiança do Cuca, que já te conhecia? Algum outro fator que faz com que você tenha chegado já à vontade aqui? Difícil eu falar, né? Falar sobre a minha pessoa, difícil. Acho que se deve tem a confiança do Cuca, claro, mas meus companheiros estão
me tratando muito bem, fui muito bem recebido por todos. Sou um cara extrovertido, então eu procuro me enturmar, procuro estar sempre ali conversando com os companheiros, pedindo auxílio, alguma coisa, para poder estar mais adaptado cada vez mais. O São Paulo vai enfrentar o Rogério Ceni do outro lado, né? Vai ser o treinador do Fortaleza, você jogou muito tempo com ele. Como é que vai ser isso? Uma sensação diferente ter o Rogério, que é um ícone do São Paulo, do outro lado? Vai ser um encontro interessante, né? Vamos dizer, histórico, mas quando a bola rolar, as coisas que aconteceram no passado, tudo fica fora, né? O que importa é quando a bola rola. Então, enfim, vai ser muito falado, acredito, até domingo, mas quando o jogo começar, cada um vai brigar pelos 3 pontos. Volpe, hoje o jogo com certeza não era o resultado que vocês esperavam, né, contra o time reserva do Flamengo. Você acha que o Flamengo segurou demais o jogo? A arbitragem foi muito conivente com isso, atrapalhou um pouquinho vocês? Bom, realmente não era o resultado que a gente esperava, né? Mas a atitude da equipe foi uma atitude positiva. A gente procurou ganhar o jogo a todo momento, desde o primeiro minuto de jogo. Tomamos um gol, não é fácil sair atrás. Mas, bom, felicitar todos os jogadores pelo grande esforço que fizeram e tentar recuperar agora fora de casa esses 2 pontos que a gente perdeu hoje. Volpe, como é que você vê essa partida agora lá em Fortaleza, né? Você que vem substituindo um ídolo do São Paulo, que é o Rogério Ceni, ele estará do outro lado como técnico, enfim, como é que vai ser esse encontro? Um jogo que a gente espera que seja muito difícil, pelo bom trabalho que o Rogério tem feito no Fortaleza. Vai ser, acho que tem um sentimento especial, né? Por tudo que ele representa, não representou e representa para o São Paulo até os dias de hoje. Acho que é um momento bacana poder enfrentá-lo, mas espero que nesse confronto a gente possa ser vencedor. No fim do jogo, o Flamengo reclamou de um pênalti, ali seria um toque na mão. O que você pode falar sobre esse lance? Até o árbitro consultou o VAR naquele momento. Se eles reclamaram desse pênalti, tu imagina então como é que seriam se o árbitro tivesse expulsado os 2 jogadores deles. Um pela falta do Antony e outro pela cotovelada no Pato, né? Então, não entendo esse motivo de reclamação do Flamengo. Como eu falei, não vou estar aqui falando sobre a arbitragem, sobre tudo que aconteceu no jogo de hoje. Acho que é muito claro para todos que estiveram aqui. Não cabe a mim estar me declarando sobre a arbitragem. Você teve 2 zagueiros, né, nesse jogo, o Alce e o Anderson Martins. E vinha do Arboleda também. Como é que é trabalhar com tantos zagueiros diferentes? Como é que é no treinamento? Muda alguma coisa no posicionamento ou no estilo de jogar para você? Quando se trata de jogadores de qualidade, não tem dificuldade. Se eles estão no São Paulo é porque tem muita qualidade, então sem nenhuma dificuldade. Todos quando entram muito bem, fazem um bom trabalho, então sem dificuldade nenhuma.